Eram 17h15 de 3 de maio de 2019, quando se ouviram, e vamos ouvir novamente, porque nunca é demais lembrarmos aquilo que foi dito a todo o país através da comunicação social. Isso é tortura! Confrontámos com a continuada intransigência sindical, que nunca se moveu da repetida reivindicação de 9 anos, 4 meses e 2 dias, recusando sistematicamente as propostas do Governo. Finalmente, chegamos a um ponto em que já nada justificava prolongar o impasse negocial e que o que importava era consolidar o compromisso que havíamos assumido de mitigar os efeitos do congelamento. Assim, aprovámos um decreto-lei que assegurou a todos os professores e educadores de infância o correspondente à recuperação de 70% do respectivo módulo de progressão, ou seja, 2 anos, 9 meses e 18 dias. A Comissão Parlamentar de Educação da Assembleia da República aprovou na especialidade um conjunto de normas que, independentemente das muitas dúvidas de inconstitucionalidade que suscitam, é socialmente injusto e financeiramente insustentável. Apesar de ainda não estar concluído o processo legislativo, é dever do Governo ser desde já muito claro para com os portugueses quanto às consequências da votação de ontem. A aprovação em votação final global desta iniciativa constituirá uma ruptura irreparável com o compromisso de equilíbrio entre a devolução de rendimentos e direitos, com a consolidação das contas públicas e compromete a credibilidade internacional de Portugal. Ao Governo, cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e cumpre-nos também garantir a credibilidade externa do nosso país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão. Respeito! 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 E o tempo é para contar. Não é para pagar! E o tempo é para contar. Não é para pagar! E o tempo é para contar. Não é para pagar! Acabámos de ouvir as palavras do Primeiro-Ministro António Costa, proferidas há precisamente 4 anos. Os prejuízos para os professores são enormes, como confirmam os colegas que aqui estão, com placas relativas ao tempo de serviço que lhe está a ser roubado, porque na verdade o tempo é seu, foi cumprido, e os prejuízos que têm na carreira relativamente ao escalão em que deveriam estar e aquele em que efetivamente estão, significando isto que para muitos não será possível sequer algum dia atingir o topo da carreira. Cerca de 70% dos professores não atingirão. Estamos aqui, professores, em representação e enquanto dirigentes sindicais, e outros colegas também, mas em representação de 9 organizações que têm mantido convergência desde o início do ano letivo nesta luta. A SPL, a FENPROF, a FNE, o SPLEU, o SINAP, o SINDEP, o CIP e o SPLIU, porque, efetivamente, não basta dizer, é preciso fazer, e nós cumprimos. Unidos estamos mais fortes, e estas 9 organizações estão unidas ao longo de todo o ano letivo. É assim que queremos continuar, porque sabemos que os direitos dos professores, os direitos da profissão, a nossa profissão, uma profissão de futuro e a escola pública merecem esta união e merecem que em conjunto nós digamos que os professores exigem
respeito. E, portanto, acho que para quem... Respeito! Entretanto, é bom não esquecer, porque o passado tem uma história. Em 18 de novembro de 2017, com os olhos postos no Orçamento do Estado para 2018 e na sequência de uma reunião que durou 10 horas, ainda na antiga 5 de outubro, foi assumido o compromisso pelo Governo de mitigar, e passo a ler, de mitigar o impacto do congelamento, designadamente negociando um modelo concreto da recomposição da carreira que permita recuperar o tempo de serviço, garantindo que desse processo, e continuo a dizer exatamente e textualmente o que ficou escrito, desse processo não resulta ultrapassagens e iniciando a recomposição da carreira já em 2018, através de um modelo que, de acordo com a situação financeira do país, terá um faseamento com o início da produção dos seus efeitos nesta legislatura, ou seja, naquela legislatura, e prevendo-se o seu final no termo da próxima, ou seja, o final da recuperação, desconhecendo-se então que se realizariam eleições antecipadas, terminaria este ano em 2023. Não esquecemos que no âmbito da discussão daquele Orçamento do Estado para 2018, a então Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Dra. Alexandra Leitão, garantiu à Comissão Parlamentar de Finanças e Educação, que na altura assim se chamava, durante a discussão em sede de especialidade daquele orçamento, o seguinte: vai ser encontrada uma forma de recuperar o tempo de serviço. Veremos com os sindicatos de que forma se fará o seu faseamento, referindo-se aos 9 anos, 4 meses e 2 dias que tinham estado congelados. Lembremos também que nesse Orçamento do Estado para 2018 consta a seguinte norma proposta pelo Partido Ecologista Os Verdes. Em diálogo com os sindicatos, o Governo garante que nas carreiras cuja progressão depende também do tempo de serviço prestado, é contado todo esse tempo para efeitos de progressão na carreira e da correspondente valorização remuneratória. Esta norma foi aprovada, consta na Lei do Orçamento de 2018 e contou também na sua aprovação com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, que se juntou ao PEV, ao BE, ao PCP e ao PAN. Quanto ao Primeiro-Ministro António Costa, tendo chegado a admitir em entrevistas a recuperação do tempo de serviço, desde que faseadamente, vem, em 2 de julho de 2018, colocar em alternativa a requalificação do IP3 ou a carreira dos professores. Em 3 de maio de 2019, colocou em cima da mesa a demissão do seu governo, como consequência da eventual aprovação de uma lei pelo Parlamento que efetivaria o que o governo não cumpriu. A ameaça surtiu efeito e o tempo de serviço dos professores não foi recuperada porque os grupos parlamentares do PSD e do CDS, roendo a corda do compromisso que assumiram em comissão parlamentar, alteraram o sentido do seu voto e juntaram-se ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Até hoje está por recuperar o tempo de serviço, está por requalificar o IP3, está por se demitir o governo, está por haver coerência e seriedade na direita parlamentar. Só não ficou pelo caminho, nem ficará, a luta dos professores, porque lutam pelo que é seu e quando lutamos pelo que é nosso, nunca desistimos. Não paramos, 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 não paramos.
de hoje, saudamos todos os colegas que participaram nas greves que se iniciaram no dia 17 de Abril, mas em todas as que tiveram lugar ao longo deste ano letivo, mas em particular agora, porque estão em curso, desde o dia 17 de Abril. Saudamos em particular os colegas do Distrito de Évora, que hoje estão em greve, e que sabemos que é uma greve que está a ter uma grande participação também, e instamos os colegas dos distritos que se seguem, amanhã Coimbra, e até chegarmos a Lisboa em 12 de maio, para manterem elevada a luta em curso. Não paramos, repete-se em cada concentração e em cada manifestação. Não iremos parar. Iremos voltar e percorrer o país de uma forma diferente à que já o percorreu por 2 vezes. Iremos fazer uma tremenda greve e 2 manifestações em 6/6 de 23, uma de manhã no Porto, outra à tarde aqui em Lisboa. O tempo que está para ser roubado são exatamente os 6/6/23, como temos aqui nas t-shirts de muitos colegas, e esse tempo é tempo dos professores e é tempo que não iremos deixar que continuem a não contar, porque prejudica os professores. Não é para roubar! Não é para roubar! Não é para roubar! Não é para roubar! A seguir, ao 6/6 de 23, virá o final do ano, com avaliações e exames. E será de grande irresponsabilidade o Governo deixar que se chegue a esse momento tão sensível das escolas, à conta de que haverá serviços mínimos. Os serviços mínimos são ilegais e nós vamos provar isto em tribunal, e estamos com grandes e boas expectativas em relação à decisão final, porque já se conhecem alguns passos que estão a ser dados no âmbito da PGR e que vão no sentido da ilegalidade dos serviços mínimos, e não são favas contadas, como confirmou o Colégio Arbitral, que relativamente às provas de aferição, que são provas nacionais, decidiu que não põe em causa, como é evidente, rigorosamente nada em relação às aprendizagens dos alunos, não são necessidades sociais impreteríveis, e isto é importante para quem já temia que em 6/6 de 23, que é um dia com provas de aferição, os serviços mínimos pudessem estragar a greve desse dia, porque na verdade já sabemos que isso não irá acontecer. Respeito! 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 Fizemos um desafio ao Ministério, ao Ministro e ao Governo, que reiteramos, no sentido de o dia 6/6 ser um dia importante na história da profissão docente. Não pela grande luta que se prevê para esse dia, mas porque, em sua substituição, estaremos disponíveis para poder acordar finalmente a recuperação do tempo de serviço perdido no congelamento, perdido nas vagas, e de dispensar todos os docentes de vaga até ao momento da sua extinção. Dissemos-lo ao Ministro da Educação, que tenha a coragem política de transformar este dia como o dia do retorno da serenidade às escolas até ao final do ano. Não é para roubar! Não é para roubar! Não é para roubar! As organizações sindicais propuseram ao Governo a realização de negociação suplementar com o objetivo de obterem resposta à proposta que apresentaram em 13 de março. Aguardamos a marcação da data da reunião. Lá estaremos para saber o que tem o Ministério da Educação a dizer, quer a essa proposta, quer ao dia 6/6 de 23. Até lá, e se continuar a ser necessário, depois desse dia, a luta vai manter-se, porque os professores não desistem de lutar pela sua profissão, que é um dos pilares da escola pública de qualidade. Vivam os professores de Portugal! Viva a escola pública! Viva a escola! Viva a educação!
A luta vai continuar porque a razão está do lado dos professores e hoje estamos aqui, 4 anos depois do que afirmou o Primeiro-Ministro António Costa, para dizer ao Primeiro-Ministro, ao Governo, ao Presidente da República e ao país que os professores não vão abrir mão daquilo que é seu. O seu tempo de serviço. Disponíveis para negociar o faseamento. Disponíveis para que, se necessário, podermos ir além da própria legislatura. Indisponíveis para que um só dia desse tempo seja um dia que os professores perdem. E, portanto, a luta continua nas escolas e na rua. Nas escolas e na rua. Nas escolas e na rua. Não paramos, não paramos, Não paramos, não paramos, não paramos.